consciência de estar no momento exato. Outra situação que acontece bastante é: chamou a brigada militar, a brigada não foi, pode estar acionando o conselho, que a gente conversa com o colega, e a gente tem tido resultado que há o deslocamento até lá, às vezes eles pedem que a gente também vá e a gente acompanha. Quando é um caso, por exemplo, que acontece num ambiente onde a denúncia já diz que há perigo à vida, ou que é uma situação que a criança está lá no meio da pauleira, ou do tiroteio, a gente vai acompanhando, a gente solicita a brigada militar, requisita o serviço deles, eles nos acompanham. E eles também fazem, eles dão uma batida, às vezes, uma boca de fumo, que acontece muito, né, que a gente chama boca de fumo, eles estouram a boca, chega lá, tem um monte de criança, eles nos esperam, o conselho se desloca até lá para estar fazendo a retirada das crianças. A gente entra nas residências 24 horas por dia, em alguns casos não há necessidade, a gente sempre tenta entrar com o consentimento da pessoa, né? Às vezes a gente pede que a brigada entre com a gente, se a gente está ouvindo da rua uma situação que a criança está sendo violado o direito, a gente pode estar solicitando o arrombamento e a entrada para a retirada da criança. Isso é casos extremos, na maioria das vezes as pessoas abrem a porta e deixam a gente. Sim, essa retirada nesse ponto, vocês retiram e levam para onde? A gente naquele momento. Se a criança fala, a gente pergunta, tem vó aqui perto, tem tio aqui perto, a tua irmã mora onde? Sim. Se é recém-nascido e é de noite, madrugada, por exemplo, nem os vizinhos sabem para onde a gente pode levar, a gente recolhe para a instituição. Recolhe para a instituição. Isso é bom deixar claro. Criança de 0 a 6 anos para a Casa do Carinho. Uma pergunta que veio também agora é: o índice de crianças que são espancadas, tá? Lá de 0 a 11 anos lá. Tá. Depois eles vão passar a adolescente. Isso. O índice de crianças que são espancadas, que depois passam a adolescentes e viram espancadores ou infratores é muito grande? Na maioria das que existem estudos, né? Eu não tenho números aqui, mas existem estudos que as crianças os adolescentes que estão no CASE aqui em Pelotas, ou na fase em todo o estado, a maioria deles sofreu algum tipo de abuso, de violação dos seus direitos quando era criança. E eles, uma grande parte deles, sai da instituição CASE ou fase e vai parar no presídio. Porque é uma constante que vem na vida deles. Outra coisa é a questão do abuso sexual. O abusador quase sempre teve uma situação na infância de ter sido abusado. Não é 100%, mas teoricamente é um dos princípios para que ele se torne um abusador, ele ter sido abusado. E uma coisa muito triste, um dado muito triste, é que o abuso sexual é alto, sim. A gente eu, antes de estar no conselho, não tinha essa noção de quão grande é o número de abusos sexuais. E agora, com a nova lei de estupro, não precisa mais a penetração para ser considerada estupro, né? Qualquer forma de abuso, toque, e todas as outras formas que a gente sabe são consideradas na lei, entra na lei de estupro. E entra na lei também. Isso também é outra coisa interessante. Bom, então, para alguém que estiver nos ouvindo, que saiba de alguma coisa que acontece com alguma criança, pode ligar anonimamente para esse número de vocês. Eu queria que tu repetisse o número de telefone, o horário de funcionamento e o endereço. Sempre pode denunciar e é anônimo. Não tem perigo de vazar informação que foi o pai, a avó, a tia, a prima que denunciou. Mesmo que a pessoa se identifique, às vezes a gente pede, me dá um telefone, porque eu posso precisar mais dados. Se a pessoa quiser, pode dar, que a gente não vai falar. Claro que tem gente que diz assim: eu sei quem foi aquele da minha família. Para nós, a gente tenta convencê-los não interessa quem denunciou. Porque o conselho tutelar, quando chega na casa, é para auxiliar. Às vezes a mãe não bate no filho porque ela gosta de bater. Ela não tem outra forma, ela perdeu o controle da situação. E ela precisa de ajuda tanto quanto aquele adolescente ou aquela criança que está naquela situação. E muitas vezes passa o tempo e eles vêm nos agradecer pela nossa interferência, porque dali em diante eles viram uma outra forma de trabalhar com o filho. A gente tem casos de que dar um abraço no filho, dizer eu te amo, levar na escola, olhar o caderno, a gente instigar a mãe a fazer isso, traz um retorno e a gente vê daqui uns dias a criança
criança ainda indo bem na escola, a criança tratando um coleguinha melhor. Então, a interferência do conselho é necessária. Surte um efeito positivo. Então, assim, ó, a Casa dos Conselhos é na Rua 3 de Maio, número 1060, esquina Osório. Ali, quando vocês chegarem, o recepcionista, o telefonista, a guarda municipal vai explicar qual é a sala por bairro que a pessoa mora, né, por região. Os nossos contatos são ele pode ligar a cobrar, tá? Às vezes cai a ligação, porque tem um ramal lá que é meio complicado, mas tente de novo, 3227-5613. Esse telefone funciona das 8 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde. Depois, das 18 horas às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, é o 9118-1661, que é o que a gente chama de plantão. Sempre vai ter um conselheiro tutelar responsável pela cidade. Esse número vale para toda a cidade. Tá? Nós temos também um e-mail, que é o ctpelotas@gmail.com. Nele também pode estar sendo feito denúncias ou divulgando algum evento ou solicitando palestra, que o conselho tutelar seja necessário ou esteja convidado, que os 20 conselheiros têm acesso e vão estar respondendo ou vendo de alguma forma para estar atendendo. E eu queria, a mais, era agradecer a Antes de tu agradecer, eu vou te passar aqui uma lembrança para te levar do programa que tu passou por aqui. Eu agradeço, então, a oportunidade. E o programa vai ficar à disposição. Qualquer outra coisa que vocês precisem divulgar aqui do Conselho Tutelar, nós estamos à disposição. Se fizerem denúncia para cá, só nos repassar também. Nós agradecemos a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Então tá. Eu agradeço a presença